Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link pra você na descrição. Eu lembro uma polêmica que foi no jogo do Santos, inclusive, com o Marinho, eu acho. O último jogo que eu fiz na Vila, contra o Grêmio. Que eles não quiseram falar e aí você fez uma E eu dei uma brincadeira, foi. E aí o negócio na rede social, né, como a gente sabe, caiu de um jeito de como se você tivesse desrespeitado o jogador. Qual foi a brincadeira? Foi assim, eu acho que era isso. Era Santos e Grêmio, Vila Belmiro. E eu sei que... Ixi, esse jogo o Santos perdeu, tomou de 3-0. Jogando mal. Esse jogo foi o dia do casamento do Renan. E eu acho que teve mais de um lance que deram um chapéu nos caras. E aí ninguém parou pra falar. E o Marinho era um cara que sempre parava, assim. E ele era um cara muito legal de lidar, assim. Eu tinha esse contato com ele no CT, de sempre trocar ideia, de sempre... Então, eu fui até ele porque eu sabia que ele ia parar. E ele não parou. E eu brinquei, falei, pô, levei um chapéu aqui também que ninguém quis parar. Porra, pra que eu falei isso? Twitter, que eu odeio, é a coisa mais tóxica possível, né? Porque a gente recebe muito absurdo ali, apesar que Instagram a gente também tem recebido, mas Twitter é o auge. E aí o povo moendo, né? Moendo. Eu lá no meio do jogo e recebendo mensagem de um monte de gente. Ai, caramba, né? Tinha que ser, né? Pra ir embora. E aí foi curioso que no intervalo o Marinho foi substituído. E ele veio até mim, ele estava no banco de reservas, ele veio até mim e veio me pedir desculpa. Ele falou, eu queria te pedir desculpa da minha atitude ali no intervalo. Eu falei, Marinho, ninguém é obrigado a falar, irmão, fica tranquilo. Ele falou, não quero falar, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a falar, né? Ninguém te desrespeitando nem nada. Não quero falar. Beleza, beleza. Faz parte. Falar, né? Faz parte. Falei, fica tranquilo. Ele falou, não, eu tinha que falar assim, né? Não é porque o time não tá bem que não vai falar. E ainda ele falou, você tá sempre ali com a gente, você conhece o nosso dia a dia, eu sei que você não viria com alguma questão na maldade, alguma coisa assim e tal. Aí eu ainda comentei com ele, falei, cara, fiz uma brincadeira. Ele falou assim, não, falou, que você vai ligar pra esse povo? Se quiser, você fala aí. Fala que entre nós tá tudo certo aqui. Que é isso? Eu não sei o quê, você não desrespeitou nunca, você tá no nosso dia a dia, nunca desrespeitou e tal. Aí eu falei na transmissão, acho que era o Milton Leite ainda comigo. E eu falei na transmissão, falei, olha, gente, o povo tá falando aí na rede social, o Marinho tá aqui do meu lado, me autorizou a falar, e ele ouvindo, ele ficava assim do lado. Me autorizou a falar que não houve desrespeito nenhum, não, que eu tô no dia a dia do clube, eles me conhecem bem, e não sei o quê, e assim, ele veio se desculpar, e foi uma resenha, assim, bem, bem curiosa, mas isso ficou assim, né, mas lá em Santos tem coisas muito marcantes, que pra mim, um dia que eu mediei uma mesa redonda, para mim aquilo foi um absurdo, assim, porque o Santos tem esse cuidado com os ídolos eternos, né? Eu não sou santista, mas... E o pessoal já matou a dúvida da galera aí. Ó. Não, eu não falo meu time, depois até a gente pode conversar sobre isso, mas assim, não sou santista, mas é óbvio que o Santos tem uma importância enorme na minha história, né? Até o dia que a gente foi lá fazer a cobertura da volta do Neymar... No final do Sport Center eu falei uma coisa e comecei a receber mensagem de um monte de gente. Pô, que lindo que você falou, sou aqui de Santos, te acompanhava na tribuna e tal. E aí eu pedi pra turma recortar e me mandar. E eu fiquei naquela dúvida, posto ou não posto? Porque eu falava, pô, o Santos é imenso. Não deixou de ser pelo que passou e tal, não sei o quê. Muito nessa de, vai vir gente falando e tararau. Mas assim, o Santos tem uma coisa muito legal com a história, com a sua história, né? E de preservar isso com os ídolos eternos. E aí eu dizia que, mesmo não tendo como clube de coração, eu sempre ouvi a história do Santos, da década de 60. Sempre ouvi falar sobre aquele Santos. No interior, são histórias muito fortes. A Ferroviária foi conhecida na década de 60 como o Santos do interior. Afinal de contas, a Ferroviária é tricampeã do interior na década de 60. 67, 68 e 69. Difícil ter algum clube no mundo que tenha mais times chamados Santos por aí, no mundo inteiro. Tem Santos de Angola, Santos do México, Santos Laguna. Santos do Piauí, Santos de tudo quanto é lugar, cara. Então, assim, um dia eu fui convidada a mediar uma mesa com os ídolos eternos, e aí aquela... Eu até ouvi isso de um santista, né? Que aquela escalação clássica do Santos é como se fosse uma oração, que é Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe.
Até rima. Aliás, é né? aniversário do seu Pepe Do seu hoje. Pepe hoje, 90 anos de idade, Seu Pepe sempre queridíssimo também. Só não Eu tinha o- estive na casa do seu Pepe no meu TCC, Ele é muito... o entrevistei. Ele é um querido. Uma pessoa, pra mim, nossa, foi um negócio assim de... Nossa, você não consegue mensurar como que o cara, um cara desse tamanho, assim. Um cara bicampeão do mundo pela seleção brasileira. É impressionante, assim. E aí eu tava naquela mesa, só não tava o Pelé. E esses senhores contando as histórias deles. O que a gente tinha de história do futebol brasileiro ali naquela mesa, não só do Santos, de título com seleção, esses caras foram base da seleção brasileira. Claro. Campeã. Então, assim, teve uma hora que eu fiquei olhando, tem uma foto que eu adoro, que eu tô rindo. Acho que o Mengalvio tá falando e eu tô rindo, assim. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Né? Assim, esses caras são a história viva do futebol, né? Então, essas coisas são muito legais, assim. Essas coisas que a nossa profissão proporciona. De trabalhar com isso, de viver com isso, de trabalhar com ídolos. Eu sempre amei o basquete nacional. E caras para quem eu torcia, caras que eram meus ídolos, hoje são meus amigos. Hoje eu entrevisto, esses caras sabem da minha história de vida, da minha história profissional, e hoje eu ainda entrevisto. E tem hora que eu falo, nossa, né? Que bagulho louco.